pessoa que marcou muito a história dos meus pais foi o pastor Marco Feliciano. E eu admiro muito ele, eu admiro ele como homem de Deus, como uma pessoa que representa os cristãos, né, na política. E na época ele não era ainda deputado, nada, mas as pregações dele marcaram muito. E eu comecei a ouvir as pregações dele. Na época ainda as pregações eram em DVD, sabe? Aqueles DVD na capinha de plástico e tal. Nossa, você está me lembrando do evento que a gente foi dele. E que a gente levou um pito tão grande. Você lembra disso? Ah, é verdade, é verdade. Foi muito engraçado. Eu acho que minha cara nunca ficou tanto no chão, igual esse dia. Conta, gente, pastora. Teve um evento, né, do Marcos Feliciano aqui em Taquaritinga. E eu nem conhecia, porque como eu sempre fui da graça, eu só conhecia os padrões da graça. Eu nunca tinha conhecido outros pastores, a forma que eles pensavam, essa história eu não lembrava. Aí ele me convenceu a ir no evento. Eu acabei indo e eu não me habituava muito nessa questão pentecostal, no jeito que, né? Ah, tá. Deixa eu só contar a minha parte. Como eu estava contando para vocês, né? Foi uma pessoa muito importante na estrutura da igreja dos meus pais. E aí quando a gente ficou sabendo que ele ia vir na cidade, né? Meus pais iriam. As pessoas que estavam com ele, acompanhando também, conhecia iam. E aí eu quis ir também. Sim. E pra gente era rolê de crente, né? Em pregação. Mas como a gente tinha um pastor, eu fui pedir pro meu pastor, porque eu acredito muito nisso, em você honrar a cobertura espiritual que você tem. E a partir do momento que você vai receber uma ministração espiritual, você ouvir de quem é o seu pastor, o seu líder, se ele está de acordo com aquilo. Aí quando eu fui pedir pro meu pastor, ele falou assim, olha... Isso era numa sexta-feira, e sexta-feira era dia de culto. Não era minha escala de tocar, então eu não iria tocar naquele dia. Mas aí eu fui perguntar pro pastor, pastor, vai ter um evento assim, tal, eu posso ir? Ele falou assim, olha, poder você pode, mas se eu fosse você, eu não iria. Aí eu falei, pastor, tô contigo, mesmo coração. Se o senhor não vai, eu também não vou. Só que aí você conversa com um, conversa com outro, você vai, eu vou, você vai, eu vou também. Aí... Falou assim, bom, já que o pastor disse que podia ir, e ele não me proibiu, então eu vou. Aí, detalhe, ele me arrastou junto, né? Não é só tipo, vamos desafiar o pastor, vamos junto desafiar o pastor, né? Ele levou nessa. Mas aí nós fomos, foi uma bênção. Eu não lembro o que foi ministrado, tá? Eu acredito que a bronca foi tão grande que deu toda a minha mente. Eu tô falando isso porque a pastora sabe, eu gravo muito os pregadores pela pregação. Então eu lembro de pregações específicas em lugares específicos, mas dessa vez eu não lembro. Ele lembra de coisa de anos. De anos. Aí nós fomos, né? Foi uma bênção, acredito. Não lembro muito bem, né? Aí no domingo de manhã. O próximo culto era domingo de manhã. E aí eu tava ministrando o louvor, né? Lá em cima do altar. Aí acabou o louvor, o pastor subiu. Nossa. Aí a hora que o pastor sobe, eu como sempre, eu tava lá só fazendo um fundo musical no teclado. Aí o pastor... Já podia até mudar pro fundo de morte, né? Porque... quase foi. Tocava marcha fúnebre. Aí eu lembro que o pastor subiu, ele tava meio sério, meio bravo, né? Porque acho que faltou muita gente pra ir lá. E aí ele falou assim, irmãos, quem aqui foi no culto do Marco Feliciano? Aí algumas pessoas lá embaixo levantaram a mão. Eu usando as mãos para tocar teclado. Eu tive que parar para levantar a mão. Não, você levantou assim, ó. Igual um dinossauro. Tipo assim, igual um sabe? tiranossauro. Tipo assim, ai meu Deus, eu queria morrer agora. Cadê o buraco para mim entrar? E o pastor sabia que ele tinha ido. E o pastor virou de costa para ver se ele levantava a mão. Então, tipo, cara... Não tinha nem como ele mentir, não tinha nem como ele não levantar a mão. Mas então assim, um monte de gente levantou a mão, mas quem tava no altar era eu. Sim. Aí ele olhou ele do altar foi o único que levantou a mão, então imagina. Aí, né, eu tava super envergonhado. Aí o pastor perguntou assim, o que tinha lá que aqui não tem? O que tinha lá que não tem aqui? Ele falou com um tom bem bravo, né? E ele arregalava 2 olhos assim, ó. Gente, nós tínhamos muito medo dele. Tipo assim, ele pisava alto, sabe? Ele pisava, ele ia passando, nós já ia assim, murchando, né? Morrendo assim do lado interno. Nossa, esse dia foi treta. Foi. Eu tava muito envergonhado, mas aí eu respondi que não tinha nada diferente, porque todo lugar
tinha homem de Deus, tanto A presença de Deus. presença de Deus. Mas como eu falei para vocês, né? Era rolê de crente, né? A gente, era o único lugar que a gente poderia assim, ir. E a gente era muito diferente. imaturo, né? Muito imaturo Muito. mesmo. Então, hoje a gente é pastores, né? A gente se depara com situações Sim. como essa. E ainda a gente olha e fala, eu só tô colhendo o que eu plantei um dia. Todas as dificuldades que nós temos com pessoas, com... E a gente nem imagina que a gente não imagina que a gente ia ser pastor um dia, Por né? isso, você que está aí desse outro lado da telinha, não plante coisas difíceis para você não colher. Porque eu nunca imaginei que ia estar nessa posição um dia. Nem era o que eu queria. Eu briguei um monte com Deus. Bom, um dia eu conto pra vocês com mais calma. Foi assim, tenebroso. E aí, quando eu me deparo com isso, algum jovem, algum adolescente, às vezes alguém mentindo na minha cara. Alguém tem coragem de subir todas essas escadas, entrar nesse escritório e mentir pra mim. Você acredita? E aí eu me lembro, né, que tudo que eu plantei um dia, hoje eu colho. E eu acho que colho ainda em dose dobrada. Mas uma coisa assim que a gente pode contar, né, como vitória é que a gente às vezes fazia algo errado, às vezes a gente decepcionava a nossa liderança, mas a gente era sincero, né? Sim. A gente sempre foi sincero, sempre falou a verdade, porque a gente Por mais que doesse, né? porque a gente acredita fielmente que se não tem verdade, não tem como Deus tratar. Porque quando nós trazemos a verdade, é a jurisdição onde Deus trabalha. Então, tudo que está em oculto, tudo aquilo que está escondido, não tem como Deus tratar. Então, para você que está ouvindo aí, nós como pastores, nós já estivemos no lugar de vocês. Nós já fizemos coisas que nós nos envergonhamos, Sim, muito. mas nós sempre fomos sinceros, tá? Com a nossa liderança, com os nossos pastores, com as pessoas que nós tínhamos que responder algo. Então, hoje, quando se fala assim, não precisa de pastor, não precisa de igreja e tal... Eu tenho muito medo desse discurso por causa disso. Porque quem vai te corrigir? Quem você vai poder contar na hora que você tiver um problema, sabe? Então os pastores estão para isso. Então nós sempre praticamos isso. Sim. Desde sempre, né? Então eu acredito que hoje nós colhemos também algo bom nisso, porque nós sempre agimos com muita sinceridade em tudo que a gente fez.